Se prepare, porque hoje é mais um dia de relembrar os casais mais polêmicos e sem noção de 90 dias para casar. Se você acha que já viu tudo sobre relacionamentos improváveis, espere até conhecer as histórias de quem realmente ultrapassou todos os limites. Teve casal que perdeu a guarda dos filhos, outro que foi preso por porte de entorpecentes, e ainda aquele onde o noivo tratava a noiva como uma filha. Se você ficou curioso e quer mais vídeos assim, deixe "eu quero" nos comentários. Aproveita, já capricha com o seu gostei, se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Na quinta temporada, vimos que Molly nunca imaginou que um simples encontro de férias na República Dominicana mudaria tudo. Ele me disse, eu vou me casar com você. Você vai ser minha esposa. Foi amor à primeira vista. Aos 41 anos, ela se apaixonou por Luís Mendes, um cara 15 anos mais novo, e achou que a diferença de idade não seria um problema. Mas logo ficou na cara que o relacionamento dele estava longe de ser o conto de fadas que Molly esperava. Desde o começo, Luís não parecia muito interessado em fazer parte da família de Molly, o que começou a gerar vários conflitos. O cara era tão sem noção que chegou a fazer perguntas totalmente inadequadas para a filha mais velha de Molly, deixando todo mundo com uma pulga atrás da orelha sobre suas verdadeiras intenções. Casamento, eu nem penso nisso. Só quer dormir com ele, você só quer transar. Quê? É? Pra piorar, em uma das brigas, Luís chegou a acusar Molly de adorar o diabo, só porque ela tinha algumas imagens de Budas em casa, e não uma Bíblia. O clima ficou tão tenso e desconfortável que a distância entre os dois só aumentava. Aqui só tem aquele Buda. Eu nunca vi nada de Deus aqui nessa casa. Eu nunca vi uma Bíblia aqui. Por acaso faz bruxaria? Você faz isso? Ou quer começar a fazer? O casamento deles, que foi feito às pressas e secretamente, não ajudou em nada. Olivia, a filha de Molly, não suportava a presença de Luís em casa e acabou saindo. Isso foi um alerta para Molly de que as coisas não estavam indo bem. Mesmo assim, ela tentava acreditar que o relacionamento ainda podia dar certo. Mas Luís, por outro lado, permanecia desinteressado em se envolver com as filhas dela. E durante as brigas, se trancava no quarto, se recusando a resolver qualquer situação. Com o tempo, ficou claro para Molly que Luís talvez estivesse mais interessado em conseguir um visto para morar nos Estados Unidos do que em realmente construir algo sério com ela. Esse pensamento foi confirmado quando, apenas 5 meses após o divórcio, Luís se casou novamente. E isso fez muita gente questionar as verdadeiras intenções dele durante o tempo em que ficou com Molly. Mesmo assim, Molly não se deixou abalar. Ela seguiu em frente, começou a focar em si mesma e compartilhou com seus seguidores a sua jornada de recuperação. Mostrou que é possível recomeçar, mesmo depois de um relacionamento tão complicado. Paul e Karine são, sem dúvida, um dos casais mais polêmicos de 90 dias para casar. Paul apareceu pela primeira vez no programa quando viajou ao Brasil para conhecer Karine. No início parecia que tudo ia bem, mas logo as tretas começaram a aparecer. A primeira delas foi quando Paul insistiu para que Karine fizesse um teste de DST antes de ficarem mais íntimos. Para muitos isso parecia um exagero, mas Paul tinha um motivo. Eu prefiro não ter intimidade com ela antes que ela faça um exame de DSTs e gravidez. Eu fiquei surpreso. Pensei que isso não ia acontecer. Ele guardava um segredo pesado. Quando Paul finalmente revelou o que estava escondendo, a bomba caiu. Ele tinha um histórico criminal, incluindo uma condenação por incêndio criminoso. Isso, claro, abalou a confiança de Karine e trouxe um clima de desconfiança entre o casal. Mas isso foi só o começo. Paul também ficou famoso por sua paranoia. Durante a viagem ao Brasil, ele levou um kit de emergência com preservativos, repelente e até filtros de água, como se estivesse se preparando para algo muito maior do que uma simples visita. E, para completar, ele não falava português, deixando Karine com a missão de traduzir tudo com a ajuda de um aplicativo. A comunicação, como dá para imaginar, não foi nada fácil. As coisas não melhoraram depois disso. Quando participaram do spin-off 90 Dias para Casar, do outro lado, os problemas deles foram ainda mais expostos. Paul acusou Karine de ser infiel várias vezes e, mesmo com todas as brigas, os dois seguiram em frente. Eles se casaram e tiveram filhos, mas a relação estava longe de ser estável. Vários vídeos vazados mostraram cenas de abusos emocionais e físicos, o que só confirmou que as coisas estavam muito longe de serem saudáveis.
Além de tudo isso, Karine, que vinha do Amazonas, teve que lidar com uma mudança cultural gigantesca. Ela saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, um lugar completamente diferente. Logo, percebeu como a adaptação seria difícil. Longe da família e de sua cultura, Karine se sentia perdida, e as tensões entre ela e Paul só aumentavam. A relação, que já estava bastante abalada, não resistiu, e no fim o casal acabou se separando. O final foi ainda mais doloroso. Além do divórcio, eles perderam a guarda dos filhos. Paul e Karine continuam sendo lembrados por todos, não só pelos momentos bizarros, mas principalmente pela montanha-russa emocional que viveram. Apesar de tudo, eles se tornaram um dos casais mais marcantes e polêmicos de 90 Dias para Casar. Quando Anfisa e Jorge apareceram pela primeira vez em 90 Dias para Casar, o público já sabia que a relação deles seria cheia de reviravoltas. Desde o começo, Anfisa não fazia a menor questão de esconder que o que mais a atraía em Jorge era o estilo de vida dele, mais especificamente o dinheiro. Eu mereço coisas caras que me deixem mais bonita, mas eu sei que o George não quer gastar muito dinheiro comigo. Ela era do tipo que adorava coisas caras, enquanto Jorge tentava de tudo para agradá-la, sempre fazendo malabarismos para atender às vontades dela. Mas as mentiras de Jorge e as brigas constantes tornaram tudo ainda mais complicado. Uma das cenas mais icônicas do casal foi quando Anfisa gritou: Pega minha bolsa vermelha de maquiagem! Me dá Claro, chaves, toma então. aqui a tua chave. Como se fosse uma exigência inquestionável. Essa frase virou meme e representou perfeitamente o comportamento dos dois. Uma relação intensa, cheia de brigas e decepções. Jorge, por sua vez, não ajudava muito, já que estava sempre escondendo alguma coisa. Mentiras e mais mentiras, até que tudo desmoronou. Mas a história deles não parou por aí. Em 2018, Jorge foi preso por transportar 130 quilos de entorpecentes. Porém, nada disso resolveu os problemas entre eles. As discussões e tensões nunca diminuíram. E mesmo após o casamento, a relação seguiu cheia de confusões. No fim, o divórcio foi formalizado enquanto Jorge ainda estava preso. Durante esse tempo, a reação de Anfisa foi totalmente inesperada. Ao invés de se entregar ao desespero, ela tomou as rédeas da própria vida. Anfisa começou a focar em sua saúde e estética, e se tornou uma influenciadora na área fitness. Se dedicou aos estudos, obteve certificações e passou a investir tudo em uma carreira própria. Algo que deixou todo mundo de cara no chão. Ao sair da prisão, Jorge também passou por uma mudança visível. Ele perdeu bastante peso, o que chamou a atenção dos fãs, e fez muita gente se perguntar o que teria acontecido com ele. Apesar de tudo, o relacionamento deles foi um dos mais lembrados de 90 Dias para Casar. Não só pelos altos e baixos, mas pela intensidade e pelo drama que marcaram a vida do casal. O público acompanhou cada briga, cada mudança, e no final, os dois seguiram caminhos bem diferentes. Mas ainda continuam sendo um dos casais mais sem noção que passou pelo programa. Outro casal polêmico do programa foi Mark, de 58 anos, e Nick, de 19. Só pela diferença de idade já dá pra ver que eles causaram um grande burburinho quando começaram a namorar. Mark, que já havia sido casado com uma mulher das Filipinas, voltou para Cebu depois do divórcio, buscando um novo amor, e foi aí que conheceu Nick. Mas, logo de cara, ficou claro que ele ainda estava preso ao passado. Quando Nick chegou aos Estados Unidos, encontrou uma casa cheia de lembranças do primeiro casamento de Mark. Fotos da ex espalhadas pela casa e até um carro idêntico ao que ele havia dado para ela. Parecia que Mark estava tentando recriar a relação anterior, algo que deixou Nick bem desconfortável. Eu comprei esse carro para minha ex-mulher e para ela sair e passear, e ela gostou do carro, mas... O relacionamento deles foi cheio de altos e baixos. Mark alternava entre ser super carinhoso e, de repente, frio e distante. Ele falava muito sobre a ex-mulher, o que acabava irritando a Nick. Mas ele não parecia perceber o quanto isso estava afetando o relacionamento. Além disso, Mark já tinha 4 filhos adultos e não queria mais ter filhos. Enquanto isso, Nick ainda estava incerta sobre o futuro, mas cogitava a ideia de ser mãe algum dia. Essa diferença de opiniões começou a criar um abismo entre os dois. Um dos momentos mais marcantes do casal foi durante uma discussão, quando Mark pediu que Nick parasse de tocar a janela do carro. Tá deixando marcas nos meus vidros? Nossa, não pode? Não deve tocar no vidro. Já falei isso pra você. Ele disse que isso estava afetando sua felicidade.
A atitude parecia infantil e dava a impressão de que ele tratava Nick como uma criança. Mas o comportamento controlador de Mark não parou por aí. Ele apresentou um contrato pré-nupcial protegendo seus bens, algo que deixou todo mundo ainda mais desconfiado sobre suas intenções. Mesmo com todos esses problemas, Mark e Nick acabaram se casando. Mas, depois da temporada, eles decidiram manter a vida pessoal longe dos holofotes. Até hoje não se sabe muito sobre como estão agora. Fãs continuam curiosos sobre o destino do casal, que ficou marcado pela grande diferença de idade e pelas expectativas conflitantes. No fim, o relacionamento de Mark e Nick mostrou que quando o amor se mistura com controle e expectativas incompatíveis, tudo pode se tornar bem complicado. E às vezes, a diferença de idade e de visão sobre o futuro pode ser um obstáculo maior do que parece. Nicole e Azan tiveram um relacionamento que, no mínimo, foi bem complicado. Eles apareceram por 3 temporadas em 90 dias para casar, e a cada episódio ficava mais claro que as coisas entre eles estavam longe de ser perfeitas. Nicole, uma mãe solteira de 30 anos, acreditava que havia encontrado o homem dos sonhos no marroquino Azan. Mas, como todo mundo sabe, nem sempre a realidade corresponde à fantasia. Desde o começo, o relacionamento deles foi cheio de altos e baixos, principalmente por causa das diferenças culturais. Azan seguia à risca os preceitos da religião muçulmana, o que fazia com que ele ficasse incomodado com o comportamento de Nicole em público. Ela, por outro lado, não via problema em demonstrar afeto, o que gerava algumas brigas. Essa diferença de valores foi uma das primeiras grandes barreiras que eles tiveram que enfrentar. Além disso, Azan não escondia sua opinião sobre a aparência de Nicole. Em um dos momentos mais polêmicos do programa, ele revelou que estava só 55% atraído por ela. Isso pegou mal, né? E não parou por aí. Azan também fazia críticas ao estilo de vida de Nicole, sugerindo que ela fosse mais saudável. Nicole interpretava isso como um sinal de que ele não sentia atração por ela. Para Nicole, isso era muito doloroso, porque não se tratava só da aparência, mas do que ela sentia que ele realmente pensava sobre ela. Enquanto isso, Nicole queria apressar as coisas e levar o relacionamento a um nível mais íntimo. Mas Azan, com suas crenças religiosas, estava claramente mais devagar nesse sentido. Ele dizia que, de acordo com a religião dele, eles não poderiam se envolver mais profundamente antes do casamento. Mas muita gente começou a suspeitar que ele simplesmente não estava tão interessado em avançar na relação quanto Nicole. E, para completar, teve aquele famoso negócio no Marrocos. Nicole mandou $6.000 para Azan começar um empreendimento no país dele, mas nada aconteceu. O tal negócio nunca saiu do papel e ninguém viu nenhum retorno desse dinheiro. Isso só aumentou as suspeitas de que Azan estava mais interessado no visto para os Estados Unidos do que em realmente construir um futuro financeiro no Marrocos. Apesar de todas essas dificuldades, eles tentaram seguir em frente. Mas, no fim das contas, as diferenças culturais, as expectativas não atendidas e as várias decepções colocaram fim na relação. Mas e aí? Qual desses casais vocês acham que foi o mais sem noção ou o mais polêmico do programa? Conta aí nos comentários. Ah, e se você curte curiosidades sobre 90 dias para casar e quer mais vídeos como esse, deixa um eu quero. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.